Dia a todos, vamos aqui para mais um dia de operação. Ah, Chegando agora no mercado, né? E vamos que vamos ali. Vamos ver o que que dá para a gente fazer aqui no dia de hoje, né? A gente já perdeu essa vendinha aqui, ó. Poderia ter feito essa venda lá, aqui pelos 2 minutos, tá? Mas o preço só foi. Ai, ai. Chegando agora, então vamos aguardar aí ver o que que acontece, né? Se tivesse feito essa venda ali, ó, a gente já poderia estar ali com nossos 250 pontos, né? Já colocando a operação no zero, mas tá tudo certo. Deixa o preço movimentar aí. Vamos ver o que que dá pra gente fazer no dia de hoje, né? Então, já peço que deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários para que junto a gente possa se interagir aí, se desenvolver aí nesse mercado, ok? Eu vou aqui dar uma pausa no vídeo e assim que a gente tiver uma oportunidade, a gente volta para o vídeo não ficar muito grande. Aqui nesse caso, pessoal, o preço parou nos 50%, tá vendo? Tanto nos 5 minutos, quanto parou aqui também nos 2 minutos. Porém, olha só o que, que tem aqui, que interessante, ó. Vou colocar aqui, ó, para vocês verem aqui se a gente vai ter essa oportunidade, tá? Aqui agora a gente tem um PDN, ó, nos 5 minutos, tá vendo? A gente tem um PDN, tanto nos 5 quanto nos 10 minutos, tá? O preço ele rompeu a máxima e devolveu. Então aqui agora, nesse caso, mesmo o preço estando alvo nos 50%, olha só, a gente tem esse 50% que está justamente na máxima do primeiro candle. Ou seja, se esse preço voltar lá e der a condição de entrada aqui, nesse caso, mesmo ele tendo parado no 50, eu ainda venderia ele, tá? Mas pelo visto parece que o preço vai cair direto, né? Parece que o preço simplesmente vai cair direto ali. Nesse caso, o que que a gente tem que observar? O preço, ele, a gente marca, né, o PDN. Olha só, a gente tem aqui o PDN dos 5 minutos, nessa linha. E aqui embaixo, ó, a gente tem o PDN aqui no tempo gráfico de 10, tá? Aqui, no tempo gráfico de 10, é, se o preço viesse testar esse ponto, tá? Eu já venderia ele porque é um tempo gráfico maior. Então, nesse caso, como eu cheguei aqui, o preço já estava para baixo, né? Infelizmente eu perdi, mas eu poderia ter vendido ele aqui, ó, nesse ponto dessa linha, e a gente estaria nessa venda agora, com a operação já protegida. É, Infelizmente, nesse caso aqui agora, se o preço for direto, a gente não tem o que fazer, né? Porque o preço é, não voltou ali para testar o PDN, né? Mas olha só, em 2 minutos o preço já rompeu mínima, né? Então esse 17 aqui, se ele fechar abaixo aqui dos 2 minutos, ó, o 17, se ele fechar abaixo da mínima do 15, a tendência do 18 ali é continuar fazendo o movimento de baixa, né? E aí eh, a gente não tem como vender ele aqui nesse ponto, porque ele ainda tem esses pontos aqui do PDN lá para testar, dos 5 minutos, né? Ainda tem o PDN dos 5 minutos e do 10 minutos ainda para fazer um teste. Ou pode ser que ele vá simplesmente direto ali, tá? Então, olha só, se ele volta para a mínima aqui do candle, já seria 500 pontos, ó, 600 pontos. É uma operação boa, mas eu cheguei aqui, ele já estava, esse candle já estava quase fechando aqui, eu já rompi no mínimo ali praticamente do candle 2, né? Na hora que eu abri a tela, então já não dava mais aqui para entrar, né? Poderia ter vendido ele ali, ó, tá? Quando ele veio fazer esse teste, né? Porque aí meu stop ficava bem ali acima do PDN, do ponto do PDN, mas agora a gente só tem a aguardar ali. Não tem o que fazer, né? Então eu vou dar uma pausa no vídeo e assim que aparecer uma oportunidade eu volto pro vídeo não ficar grande demais. Olha isso, pessoal. Eu vou arriscar essa comprinha, tá? O meu stop vai ficar ali mesmo naquela posição. Por que que eu vou arriscar essa compra? Porque nos 2 minutos esse candle 18 ele tinha que cair. E olha só onde ele parou, exatamente no 61,8, tá? Parou exatamente no 61,8 e falta 40 segundos ainda para ele fechar. Claro que nesses 40 segundos ele pode continuar o movimento de baixa dele, mas ele já está dando indicativos ali, tanto nos 5 minutos, olha.
que ele pretende voltar dali, tá? Então eu fiz a entrada e é exatamente isso. Aconteceu a entrada, a gente faz, probabilidade, a gente não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado, tá? A gente faz a entrada e aguarda, tá? O preço violinou a mínima, voltou para 50, ele tem que fazer o movimento. Por que que eu fiz a entrada? Porque ele ainda tem o PDN para testar, tá vendo? Ele ainda tem o PDN aqui, ó. Tanto dos 10 minutos, que é esse PDN aqui, quanto o PDN dos 5 minutos, tá? Que é essa máxima lá do Candle 3. Então, se realmente ele. Olha só os 2 minutos que lindo que foi, tá vendo? Como já fechou ali. Ou seja, se esse preço realmente tiver que ir lá testar o PDN, ele vai nos dar ali a condição de pelo menos colocar a nossa posição ali no 0 a 0, né? A nossa conta protegida ali. Então a gente vai aguardar aí agora essa movimentação do preço e assim que ele nos der condição de proteção ou de estopar, ou eu acredito que ele dê, né? Porque ele tem um PDN para testar e está voltando ali. Eu espero que ele faça esse movimento, né? Apesar que ele ainda pode voltar aqui no 61.8 para depois fazer esse movimento de alta, tá? Igual está acontecendo exatamente ali nesse momento, ó. Pode ser que ele resolva, a partir dali, voltar a subir ou até mesmo estopar a gente. Então, vamos aguardar aí, né? Já que eu não vou nem cortar o vídeo, porque o preço já está vindo forte ali. Pode ser que ele vai estopar a gente aí no dia de hoje. Então, como a gente fez a entrada aqui, né? Como eu sempre digo, né? A primeira barra eu vou deixar o preço trabalhar e a partir da segunda barra a gente começa a pausar no vídeo justamente para o vídeo não ficar grande. Mas olha só, o preço, tanto nos 5 minutos, olha, o preço testou o fundo, testou a mínima do 7 ali no 5 e está retornando ali. É o que eu disse, o preço ainda poderia voltar lá, tá vendo? Aqui agora a gente tem, no tempo gráfico de 2 minutos, olha só, a gente tem um PDN, tá? Exatamente no 61.8. Então, uma vez que esse 19 testou e volta aqui para a mínima desse 15, nos 2 minutos, ó, ele está respeitando ali o PDN numa região de compra, né? Que é a região ali do 61.8. Então, se realmente ele tiver a fim de subir, ele vai respeitar isso aí e vai subir. Caso contrário, né? Mesmo do jeito que esse 19 fechou, ele ainda pode subir, tá? Por quê? Porque ele não rompeu o fundo, tá? Então você vê que ele começou a dar uma acumuladinha aqui nesse ponto. Então pode ser que ele ainda volte ali e nos permita colocar pelo menos a nossa posição no 0 a 0. Ou pode ser também que ele já dê stop, né? Até porque ele já testou aqui, ó, o gatilho, o candle, na verdade, que deu início à tendência de alta aqui no tempo gráfico menor. Então, mercado é probabilidade, a gente tem que fazer a leitura, fazer a entrada, aceitar o stop e aguardar. Deixa o preço trabalhar aí. Não vou cortar o vídeo, né? Porque está bem próximo ali do nosso stop. Então, se tiver que dar stop, já fica uma operação só ali, sem cortes. Ok? No dia de hoje ali. Na verdade, eu queria estar vendido, né? Eu gostaria de estar vendido. Porque aqui deu essa venda, tá vendo? Ó? Foi praticamente ali quase um pint, né? Um ponto de ignição de micro tendência, tanto nos 10 minutos quanto nos 5. E aqui também um padrãozinho que a gente olha muito, que é aquela questão da movimentação, onde o preço vai, né? Faz um movimento aqui de pivô, ó, sobe, vem para os 50 e rompe. Ou seja, o candle 9 aqui dos 2 minutos, ó, ele foi, subiu, rompeu. O candle 10 fez o pullback e o 11 tinha que romper. Se o 11 não rompe o topo, a tendência do 12 é fazer um movimento de baixa e realmente o preço respeitou esse movimento. Fez aí o movimento de baixa, ok? Mas, aqui nesse caso, se tivéssemos conseguido fazer essa venda, a gente estaria protegido, tá? Mas como a gente não conseguiu, eu fiz essa entrada aqui, onde o preço realmente está segurando aqui, até então respeitando aí a nossa leitura. Mais uma vez aqui ele deu indicativo de alta, né, no tempo gráfico menor, e com fechando aqui esse doji do 20 e não rompendo nenhum dos fundos, tá? Quando eu falo romper o fundo, não é, para mim, quando uma mínima violina a outra mínima, como no caso o 20 violinou todas as mínimas, para mim é apenas uma violinada. Quando eu falo romper, eu quero que o corpo do candle, tá? A caixinha vermelha ou a caixinha azul,
fecha abaixo do fundo, ou numa tendência de alta que fecha acima de um topo, mas tem que fechar o corpo e não o pavio, ok? Por que isso? Porque num gráfico de linha, que foi o primeiro gráfico a ser utilizado aí quando o mercado surgiu, né? O que aconteceu foi exatamente isso, né? Ah, não se utilizava pavios, né? Os fundos e topos, eles são feitos pelo fechamento do candle, tá? Abertura e fechamento do candle, e nunca pelos pavios. Mas eu vejo que esse vídeo vai ficar um pouquinho grande agora no início, pessoal. Talvez com 10, 15 minutinhos, né? Não mais que isso, até a gente conseguir aqui colocar nossa posição no zero ou ser estopado ali direto, né? Porque eu não vou cortar o vídeo agora, porque o preço está muito próximo ali do stop, né? Então ele pode dar aquele rompante ali de último momento e querer ir direto no stop ali e a gente nem vê, né? Mas olha só aqui no tempo gráfico menor aqui dos 2 minutos como está interessante. O preço está respeitando ali a máxima do candle que deu tem origem aqui a esse movimentinho de alta, ok? Então, enquanto ele estiver segurando ali, a gente tem a oportunidade de pensar que o preço ainda possa fazer esse movimento de alta, né? Olha só, 5 minutos, voltou para a mínima do 2, mínima que ninguém rompe, tá? Então como ele tem esse teste aqui para fazer ainda, do PDN, então pode ser que antes dele voltar a cair, ele vá lá no PDN, e se ele realmente for lá no PDN, a gente tem a oportunidade de pelo menos colocar a nossa posição no 0 a 0. Então é isso, eu vou nesse ponto, como o preço está aqui no meio do caminho ali, vou dar uma pausinha aqui, né, pessoal? Senão vai ficar muito grande o vídeo. E já já a gente retorna aí. Olha só que interessante, pessoal. Falta 5 segundos aqui, ó. 4, 3, 2, 1, para fechar esse candle. De, ó, fechou o candle lá nos 5 minutos, tá vendo? Ele não perdeu o fundo e, consequentemente, dessa forma aqui, ó, como ele fechou, um doji, eu acredito muito que ele ainda vai nos dar a posição ali no 0 a 0, pelo menos, tá? Ele respeitou aqui, ó, no tempo gráfico menor de 2 minutos, como vocês podem observar, ninguém passou ali do candle que deu origem à tendência de alta aqui no tempo gráfico menor. Ou seja, o comprador segurou o preço nesse ponto e agora eles vão querer jogar o preço lá em cima, na máxima do candle 6 aqui, dos 2 minutos, que é justamente o 3 ali, ó, o PDN dos 5 minutos, né? Então, o preço chegou, testou o candle que deu origem à tendência de alta, segurou nesse ponto e agora o preço está voltando ali para tentar voltar lá no PDN para fazer o teste. É o que eu sempre falo, né? A gente aprende lá com o professor. Ele sempre fala, toda máxima rompida ou toda mínima rompida, todo topo rompido, né? Em algum momento ele vai voltar a ser testado. Não, não sabemos quando, mas em algum momento ele vai voltar a ser testado. Então, essa importância da gente entender a leitura e apenas respeitar isso, né? Respeitar essa leitura, porque o trade é probabilidade. Então, se o preço chegou numa região, testou um ponto, tá? E você acredita que você já viu aquilo ali várias vezes acontecendo, né? Sempre que o preço testa aquele ponto, o preço faz isso. Sempre que o texto testa esse ponto. Então, o que que você faz? Deu entrada? Faz a sua entrada, assume o stop e aguarda. Seu stop ficou bem posicionado, como o nosso ficou aqui nesse momento, né? Ficou bem abaixo aqui do ponto aqui que no caso aqui foi a mínima do 2 ali, né? Dos 5 minutos, olha lá que bacana. Ninguém passou dali, ó. O candle 9 indica, por exemplo, que essa pernada de baixo aqui chegou ao final dela, pelo menos até nesse ponto, né? Porque os compradores seguraram o preço ali, e isso nos dá uma margem de segurança para que o preço, é, para que a gente continue acreditando que o preço ainda vai voltar a fazer o teste nos pontos que ficou para trás, tá? Antes de continuar o movimento de queda. Então isso é, acaba talvez nos dando aí a possibilidade de colocar aqui o nosso preço no 0 a 0, tá? Agora é claro que quem manda é o tempo gráfico maior, né? Porque toda essa leitura ela pode acontecer em 5 minutos ou
em 2 minutos ou em 1 minuto, porém o preço pode ficar aqui, ó, segurando, 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 abaixo dos 50%. E se isso acontece, no tempo gráfico maior, o preço vai estar simplesmente abaixo da última mínima rompida, né? E aí o próximo candle simplesmente pode abrir e já ir direto lá no stop, correto? E às vezes até acontece isso, né? Ele só pega seu stop e retorna tudo ali numa violinada e sobe com tudo ali, né? Por exemplo, falta 1 minuto para o candle fechar e olha só o que aconteceu aqui, exatamente nos 2 minutos, né? O preço respeitou agora esse PDN aqui, ó, 17, 18, 19, na região de 50%. Apesar de que o 23, ele fechou rompendo todos esses gatilhozinhos, tá? Mas o preço está numa região que ainda pode cair, tá? Então, é isso. É aguardar e ver o que o preço vai fazer ali. Já já a gente retorna. E isso aí, pessoal. O preço fechou respeitando aqui, ó, tá vendo? Ele fechou respeitando a mínima do candle 2 ali dos 5 minutos. Fechou aqui acima, né? 5 pontinhos praticamente acima ali do 61,8. E eu ainda acredito na alta, tá? Então a gente ainda continua aí nesse movimento de alta, né? Aquilo que eu disse aqui nos 2 minutos, olha lá, ele está fazendo exatamente o movimento que eu disse. Ele respeita o ponto que deu origem à entrada, a tendência de alta aqui no primeiro movimento do dia, porém ele fica na região dos 50 acumulando, justamente respeitando aqui o micro PDN, tá vendo? Abaixo dessa região. Mas como o tempo gráfico maior é quem define para onde onde o preço vai. Olha só que interessante. Aqui nos 10 minutos, o candle 5 ele confirmou o rompimento do 4 sobre o 3 e a obrigação desse 6 é romper a mínima do 4, ou seja, dar stop na gente, correto? Porém, o que que acontece? Como o preço do 5 fechou alguns pontinhos acima do 61,8, uma vez que o 6 aqui no tempo gráfico maior testar o topo, ele precisa romper, tá? Se ele não romper aí, realmente, de fato, o próximo pode fazer o movimento de baixo e estopar a gente. Mas, é aquilo que eu disse, ele ainda tem o PDN para ser testado lá em cima. Então, como ele respeitou aqui a mínima do candle 2, tá? E nos 2 minutos, a máxima do candle 2 ali também, que deu origem ao movimento de alta, pode ser que a gente realmente consiga, pelo menos, é, colocar essa operação aí no 0 a 0. Então a gente precisa aguardar essa movimentação durante mais 10 minutos aí, ou menos, né? Para ver se ele realmente vai respeitar aqui essa movimentação de alta até o PDN, ou se ele vai, para que a gente tenha pelo menos a condição de colocar o preço no 0 a 0, ou se ele vai querer estopar a gente. Tá vendo que aqui nos 2 minutos acontece exatamente o que eu disse, ó? O preço tende a indicar que vai fazer alta, tá? A respeitar aqui a mínima, que ninguém passa, mas fica ali, agarrado no micromovimento, dentro da região de 50%, até decidir para onde vai o preço, né? Mas, como o fechamento também em 10 minutos foi praticamente de 5 a 10 pontinhos acima do 61,8, eu ainda acredito que esse preço vai dar para a gente a condição de pelo menos colocar a nossa posição no 0 a 0. Então eu vou dar uma pausa no vídeo e assim que essa barra aqui estiver fechando ali, a gente retorna para o vídeo não ficar muito grande, ok? Ou até mesmo quando o preço já estiver chegando ali no nosso stop. E aí, pessoal, o preço não respeitou aqui, o preço é aquilo que eu disse, ele não ganha a máxima lá, ele volta para stopar a gente direto. Então no dia de hoje, parece que vai ser stop. Eu já tive operações assim, ó, o preço lambeu lá e voltou tudo, mas dessa vez eu acho que ele vai estopar a gente ali. Porque, na verdade, a função do 6 aqui, no tempo gráfico maior de 10, é realmente fechar abaixo da mínima do 4 ali, tá? Mas olha só que interessante. Se ele voltar para lá agora, pro 61,8, cara, é teto. Tá? Se ele voltar para lá, pode ser que seja teto. E aí ele vai... Demora o tempo que demorar aí agora, mas ele dá pra gente essa condição de colocar o preço no 0 a 0 ali, tá? Às vezes ele volta ali assim, ó.
e não fecha lá, volta aqui, porque no tempo gráfico aqui, ó, menor, ele simplesmente rompeu e fez o pullbackzinho lá, confirmação de rompimento para estopar a gente, né? Mas faz parte. Nem sempre o preço vai respeitar a nossa leitura. Então deixa o vídeo rolando aí, porque já está bem próximo do stop ali. Eu queria estar vendido, na verdade, né? Mas, como ele deu essa condição de entrada na compra, eu fiz. Agora, se tivéssemos vendido lá em cima, a gente estaria protegido até agora aí na operação de venda, né? Vamos ver o que vai acontecer ali. Se o 6, se esse 6 aqui em tempo gráfico de 10 não romper a mínima do 4, eu acredito que ele vai fazer isso, porque já, ó, falta 2 minutos ali para o candle fechar e ele já vai estar bem próximo ali do stop. Mas se ele realmente resolver subir e fechar acima, aí a gente conseguiria ali continuar na operação. Mas eu acho que no dia de hoje vai ser stop mesmo. Neste caso, pessoal, se ele fechar acima da mínima do 4, olha só, falta 30 segundos. Se ele fechar acima da mínima do 4, pode ser que o preço ainda suba, né? Agora, se ele fechar abaixo aqui, realmente o próximo já dá stop direto ali. Mas parece que vai ser stop hoje. E tá tudo certo. Um abraço a todos e até a próxima trade.